Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez em nosso canal de YouTube, Instagram, para ministrarmos a aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o privilégio de termos uma aula muito enriquecedora às nossas vidas e o título desta lição, os irmãos têm a sua revista, é Desenvolvendo o Chamado. A nossa lição de número 4, Desenvolvendo o Chamado, e o fundamento encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em 1º livro dos Reis de Israel, capítulo 19, dos versículos 19 ao 21, que diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os 2 bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias. Tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia. Amados irmãos, é notório que nós temos um chamado. A partir do momento que Deus nos lava com seu sangue, põe o nosso nome no livro da vida, nós temos uma grande responsabilidade. Ele nos chama, ele nos convoca para a sua obra. E isso é independente de cargo ministerial. Deus, ele nos unge, Deus, ele nos capacita. Alguns para ministérios específicos. Mas a igreja do Senhor, ou seja, eu e você, nós, fomos chamados por Deus para nós darmos frutos e para que esses frutos permaneçam. Então, Deus, ele nos unge, nos capacita para que nós venhamos a desenvolver o nosso chamado. Então, esta é a lição do dia de hoje, onde Deus vai falar conosco a respeito disso, a respeito do nosso chamado. Pois bem, a introdução diz o seguinte: o crente temente a Deus deseja ter unção de Deus em suas vidas e também deseja um grande ministério. Quem não deseja ser ungido por Deus? Quem não deseja ter um grande ministério? Sonha com milagres iguais aos vistos em Atos dos Apóstolos. Lembrando que o nascedouro, da Igreja do Senhor deu-se por ocasião da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E ali foi manifesto o poder de Deus. E a partir dali os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus acompanhavam os apóstolos, acompanhavam os discípulos de Jesus. E a igreja crescia. Jesus aumentava cada dia aqueles que haviam de se salvar, através da pregação, logicamente, da palavra. Mas não era somente com demonstração, de poder e palavras persuasivas, Era também através da palavra de Deus. A palavra de Deus fez com que aquele povo, aquela época, se rendesse aos pés de Cristo. E tudo fosse incontestável diante das realidades, diante dos fatos. E nós também acreditamos nisso. Queremos ter a unção de Deus, queremos ter essa capacidade do Espírito Santo, de termos os dons. Para quê? Para que a obra do Senhor ela seja engrandecida, ela cresça para a honra e glória do nome do Senhor. E não foi assim, não foi diferente na vida de Eliseu. Eliseu ele foi chamado por Deus. Logicamente, Deus usou Elias para chamá-lo a partir do momento em que ele passou sobre ele a sua capa. Mas, na verdade, quem chama um homem é o Senhor. O pastor, o seu líder, os nossos líderes, nossos pastores, às vezes não, sempre
eles são usados pelo Senhor para quê? Para nos comissionar, para fazermos uma grande obra para o Senhor. E muitas das vezes pensamos que nós não somos capacitados, não somos capazes, mas quem nos capacita é o Senhor, e quem olha para o nosso interior e sabe que seremos úteis na sua obra é o Senhor. Então o Senhor, ele usa a quem ele quer para nos chamar para a sua obra. No caso de Eliseu, Elias foi usado para isso. A história todos nós conhecemos. Elias já estava um pouco cansado do seu ministério, ao passo de muitas das vezes pedir a morte, né? Chegou até a entrar em um estado depressivo, mas Deus ali o consolou, Deus ali o confortou e disse que ele deveria ungir algumas pessoas, dentre essas pessoas, o seu sucessor, né? Eliseu. Aí fica-nos uma pergunta agora, né, irmão? Será que nós estamos fazendo o nosso sucessor? Às vezes a gente tem um dom da parte de Deus e Deus nos manda, Jesus nos manda fazer discípulos. Elias, ele fez o seu discípulo, que posteriormente seria o seu sucessor. Nós não estaremos aqui na terra para todo sempre, né? Chegará um dia que nós partiremos para o Senhor, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Se formos pela morte, logicamente nós temos que preparar o nosso discípulo para nos suceder, para poder dar prosseguimento, não à minha obra, não à nossa obra, mas à obra de Deus. Amém, irmãos? Então, o chamado, a importância do chamado. Essa importância ela é totalmente relevante porque, como eu já até disse aqui na introdução, quem nos chama não é o homem, quem nos chama é Deus, através dos homens, mas é Deus que nos chama para a sua obra. E quando Deus nos chama para a sua obra, né, Ele nos capacita. E Ele quer que cada um de nós venha frutificar nesta obra. Ser uma obra de excelência, porque Ele é o Deus excelente. Ser uma obra em que as pessoas possam ser alcançadas por todos os nossos esforços. E esse chamado que nós seguimos, né, é um chamado muito, muito bonito. E é um chamado também onde nós somos colocados à prova diante de Deus. Os irmãos são bem cientes de que os grandes homens de Deus, e posso aqui até afirmar sem errar, que todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada, quando eles foram chamados por Deus para uma grande obra, todos eles estavam trabalhando, todos eles estavam fazendo algo. Nenhum deles estavam ociosos em seus lares, né? Não, todos eles estavam trabalhando. E a partir do momento que Deus os chama, Deus quer uma exclusividade. Deus quer que eles venham fazer a sua obra. Eliseu, ele estava tomando conta de 12 juntas de bois. Era o seu sustento, era o sustento da sua família. Mas a partir do momento que ele recebeu o chamado de Deus, ele entendeu que aquelas juntas de bois poderia ser um empecilho. Aquele trabalho poderia ser até mesmo um empecilho para a obra de Deus. E o que ele faz? Ele vai, mata todas aquelas 12 juntas de bois, faz ali um churrasco, se alimenta seus amigos, né, festeja, mas ele vai embora. E com a própria madeira, né, dos aparelhos, das carroças, né, dos bois, das juntas de bois, ele faz aquela fogueira. Ele faz um sacrifício ao Senhor e vai cumprir o seu ministério. Né? Paulo também, fazedor de tendas, ele ouviu, né, a caminho de Damasco, o chamado de Deus. E Jesus fala para ele, duro é para ti recalcitrar, ou seja, se opor à minha vontade. Eu quero que você vá para frente, eu quero te dar um direcionamento para a sua vida, para o seu ministério, porque eu sei como você é zeloso, né, em fazer a minha obra, porque você está sendo zeloso pelo judaísmo, ainda não compreende, mas a partir desse momento você vai compreender que é necessário, né, padecer por causa do meu nome, né, o nome de Jesus Cristo. Então, nós vemos que esse chamado a seguir, né, é um chamado em que nós somos colocados à prova pelo Senhor. E se somos colocados à prova pelo Senhor, é porque Ele sabe que nós vamos ser aprovados, porque Ele está conosco. Então, Eliseu, ele deixou tudo e seguiu o seu mentor espiritual, doravante, profeta Elias, ao qual ele, vamos dizer assim, admirava a unção daquele profeta, homem de Deus. O caminho da unção.
Aqui está no tópico 2.1, né? Deixando para trás, ou seja, já falamos sobre isso, que Eliseu, ele deixa tudo para trás e segue o homem de Deus para poder aprender, dia após dia, com o homem de Deus, como deveria ser o seu ministério, como deveria ser o seu ofício profético em meio de uma sociedade totalmente corrupta, uma sociedade, né, totalmente apóstata da fé. Lembrando que Elias, né, ele chegou a entrar num estado depressivo por causa disso. Ele chegou a um ponto em pedir até mesmo a morte ao Senhor, mas Deus o sustentou porque Deus ainda tinha obra, ainda tinha o chamado para ser cumprido na sua vida. Então não adianta, nós só partiremos daqui quando Deus cumprir em nós o nosso chamado. Então, Elias, ele não insiste, aqui no Mestre em Ação, né, 2.2, aqui ele fala que Elias, né, não insistiu para que Eliseu fosse a Gilgal. Por quê? Gilgal é o ponto de partida para que todos desejam estar sob o governo de Deus para receber a revelação. Derrubam-se muralhas e atravessam o rio. É preciso desejar a unção para desenvolver um chamado. Portanto, obedecer é para todos, ministros ou não, pastores ou ovelhas. Se canta ou se prega, todos está aqui debaixo do governo de Deus. Em cada parada, os filhos dos profetas, aprendizes, já sabiam o que ia acontecer. Interessante, a palavra de Deus diz que Deus, ele nunca deixa, né, de avisar os seus santos profetas os seus intentos, as suas intenções. Os aprendizes ali, a Bíblia não fala a maneira pela qual eles receberam essa informação, mas eles já sabiam que Elias seria arrebatado e sobre a cabeça de Eliseu, né, ele seria tomado. Os aprendizes chegam para Eliseu e falam: Eliseu, tu sabe que o teu mestre, ele será tomado sobre a sua cabeça, ele é cala-te, né? Eu sei, cala-te. E ele segue a sua jornada. O interessante é que aonde Elias estava indo, né, nas cidades, onde tinham as escolas proféticas, Elias não insistiu para que Eliseu ficasse. Eliseu falou: não, aonde o Senhor for, eu estarei contigo. Porque ele sabia da importância do chamado. Ele sabia que a todo momento, né, todas as atitudes daquele homem de Deus, ele estaria aprendendo com ele. Ele não quis perder a oportunidade. Quantas das vezes, irmãos, nós aprendemos com os nossos líderes, né? Eu tenho boas recordações do meu primeiro pastor-presidente, pastor Horácio da Silva Júnior, né? Foi diretor da CPAD por muitos e muitos anos, né? Foi presidente do nosso ministério do Rio de Janeiro, a qual eu servi ao Senhor ali por muitos e muitos anos, né? Sucedendo seu pai, pastor Horácio da Silva, que também tenho muito boas referências deles, homens de Deus, né? Ao qual eu tive com o pastor Horácio, né, da Silva Júnior, tive aula de teologia pastoral e a gente sempre admirava aquele homem, né? Pela sua humildade, né, pela sua sinceridade, né, diante da obra do Senhor, né? Deixou um grande vácuo, né, após Deus ter recolhido para as mansões celestiais, mas o seu legado, ele nos acompanha. Aqueles que verdadeiramente, né, o seguiam, aqueles que verdadeiramente o acompanhavam, né, e observavam todas as atitudes dos servos de Deus, com certeza tem um ministério um pouco diferenciado. E não foi assim, não foi diferente na vida de Eliseu. Eliseu, ele tomou para si, né, o seu mestre como um exemplo maior. E até o momento do arrebatamento de Elias, ele estava ao seu lado. Foi necessário, né, os carros e os cavalos de fogo separarem os dois para que o redemoinho pudesse arrebatar Elias aos céus de glória, né? Ou seja, até o último instante, até o último minuto, Eliseu estava aprendendo com seu mestre. E assim devemos ser nós. Nós temos que ter a ciência do nosso chamado e aprender, né? Aprender com o Senhor, aprender com aqueles que o Senhor já capacitou para podermos ter um ministério frutífero para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tópico 3 aqui fala sobre o pedido e no lugar certo, né, na hora certa, e derrubando as muralhas, né?
Aqui diz o seguinte, a Bíblia registra, sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado sobre ti. Até então, Eliseu não tinha revelado a sua intenção de seguir o seu mestre. É importante observar a forma que Elias fora arrebatado. Ele poderia simplesmente ter desaparecido como Enoque. Né? Enoque a gente não tem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós não temos a maneira como foi, né? O modus operandi do arrebatamento de Enoque. A Bíblia só fala que Enoque andava com Deus, né? Ele não estava mais aqui, por assim Deus o tomou, né? Ele foi arrebatado, ele não experimentou a morte. Mas nós não sabemos como foi. De Elias a gente já tem o entendimento, né? Ele foi levado aos céus no redemoinho, né? E ele poderia simplesmente ter desaparecido, mas para que o ministério de Eliseu fosse edificado, os seus olhos espirituais foram abertos. Afinal, em nenhum instante ele perdeu o foco do seu chamado. Ou seja, Eliseu, em nenhum momento, ele perdeu o foco do seu chamado. Quantos, né, obreiros, obreiras, né, pastores, líderes, infelizmente, na sua trajetória ministerial, eles se perdem, né? Alguns eles trocam o santo ministério, né, por um prato de lentilhas. Muitos eles trocam a sua liderança, a sua relevância, né, em prol do reino de Deus, por coisas supérfluas, por coisas do mundo. E muitas das vezes, quando isso não é direcionado pelo Senhor, essas pessoas acabam tendo um triste fim, né? E a palavra de Deus diz que o bom das coisas não é no início, mas sim no fim. Que a gente possa falar, né, viver o que Paulo falou para Timóteo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Infelizmente, muitos não têm valorizado aquilo que Deus tem depositado sobre si, muitos não têm valorizado o chamado de Deus para suas vidas e acabam abrindo mão do seu ministério. Acabam sendo como Balaão, né? Lá em Judas fala, né? E acabam seguindo o ministério de Balaão, ou seja, são profetas, mas acabam se corrompendo, acabam vendendo o seu ministério, acabam aceitando qualquer oferta para fazer aquilo que o povo muitas das vezes quer, não aquilo que Deus quer, e acaba perdendo, né? Se perdendo no meio do caminho, no meio da trajetória, mas que o Espírito Santo de Deus ele possa nos instruir, sempre nos alarmar ou nos alertar para que nós não venhamos a perder o foco do nosso ministério. Eliseu é o lugar certo e na hora certa. Né? Em Gilgal aprendemos que, se quisermos a unção ao ministério, precisamos estar submersos à vontade de Deus, nos domínios do Espírito. Sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Após estar debaixo da vontade de Deus, somos levados a uma revelação de quem somos em Cristo e quais responsabilidades Deus requer de cada um de nós. Assim, firmaremos nossa identidade no reino de Deus. Lembrando os irmãos que nós, antes de aceitarmos a Cristo, né, nós estávamos debaixo de um jugo muito pesado, e o jugo de um império, né? E esse império era o império das trevas. Mas quando Cristo resplandeceu a sua glória sobre nós, nós fomos não para um império, nós fomos agora para um reino, né? O império é quando algum povo ele domina outro, a força, né? Mata, tortura, ali, ou seja, há um império, foi imperado ali aquela força, foi imperada ali aquela submissão do povo, mas no reino não, no reino há súditos que reverenciam o seu rei, e nós somos agora não imperados por alguém ou por algo, nós somos agora reinados por Deus, através de Cristo Jesus. Ele é o nosso rei. Nós somos seus súditos, nós somos seus embaixadores. E isso é motivo de nós sermos gratos a Deus todos os dias das nossas vidas. E quando nós estamos debaixo dessa vontade de Deus, né, Ele nos revela, Ele nos mostra o nosso chamado. Ele nos dá dons espirituais, Ele nos dá dons para que possamos fazer a sua obra. E isso é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade que nós temos perante o Senhor e que possamos, né, quando formos chamados,
para prestarmos contas a Ele no tribunal de Cristo. Sabemos que o tribunal de Cristo é o tribunal onde serão julgados os crentes, né? As obras dos crentes. Não será para salvação ou condenação, mas será para galardoamento, né? Nós receberemos nossos galardões de tudo aquilo que nós fizemos aqui, quer ser na obra do Senhor. Então, que as nossas obras, quando forem apresentadas ao Senhor, elas sejam obras incorruptíveis, como as pedras preciosas, o ouro e a prata. Né? Que o fogo, né, quando for postas, né, a prova no fogo, elas não venham a se deteriorar. Muito pelo contrário, se purificam mais ainda. E recebemos o nosso galardão, prestando conta dos nossos talentos. Lembra-se da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um ficou com medo, enterrou o seu talento. Mas Deus, ele dá talentos, né, de acordo com a nossa capacidade. Se Deus deu um talento para aquela pessoa, é porque ele sabia que ele poderia granjear e ganhar mais um. Assim como ele deu uma quantidade maior para os outros, e os outros conseguiram dobrar, né, o seu talento. Que possamos assim recebermos o talento do Senhor e colocarmos em prática. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? É de ensinar? Nos ajude na escola bíblica dominical. Seu dom é de pregar? Nos ajude. Vamos pregar a palavra de Deus. E quando eu digo pregar a palavra de Deus, não é somente no púlpito da igreja, mas pregar também nos evangelismos, um culto ar livre, em cruzadas. Vamos pregar a palavra. Qual é o seu dom? É o dom de misericórdia, né? Você tem esse dom, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Temos ação social da nossa igreja. Deus, ele te dá um dom, Deus, ele te dá uma capacidade. Talvez o seu dom é o dom da liberalidade. Talvez você é um profissional liberal, você é uma pessoa que tem bastante recursos, né, financeiros. E Deus, ele te abençoou desta maneira para quê? Para que você também possa abençoar a sua obra. Né? Temos a igreja em Flores, temos pessoas precisando, né, de uma cesta básica, precisando de uma ajuda, né? E Deus usa você, Deus quer usar você. Ou seja, cada um de nós, Deus nos dá um dom. E todos esses dons são importantíssimos diante de Deus. Lembram-se de Dorcas? Né? Ela, com uma agulha e uma linha, fez uma grande diferença no reino de Deus. Né? Basta a gente querer, irmãos, que a gente vai fazer essa diferença e Deus, ele vai se agradar de nós. Boa coisa é nos acharmos, né, no agrado do Senhor. E te digo mais, não é barganha, mas todos aqueles que se envolvem com a obra de Deus, mergulham verdadeiramente, sem reservas na obra de Deus, Deus, ele não desampara. Eu não conheço alguém que mergulhou na obra de Deus e Deus o desamparou. Muito pelo contrário. Aqueles que abandonam, aqueles que olham para trás, aqueles que lançam a mão no arado e olham para trás, esses sim são desamparados pelo Senhor. Mas aqueles que colocam a mão no arado, aqueles que verdadeiramente colocam sua fé, sua confiança em Cristo, Deus, ele jamais vai desamparar. Eu nunca vi. Se os irmãos virem, conhecerem, por favor, depois desse testemunho para nós. Mas eu duvido que aquele que coloca a mão no arado, Deus, ele não guarda, Deus, ele não sustenta, Deus, ele não prospera em todas as áreas da sua vida. E isso até a sua posteridade. Nós vemos aí muitas das vezes, né, pessoas da terceira, quarta geração sendo abençoadíssimas. Por quê? Porque lá atrás, um tataravô, um bisavô, um avô, né, ele entregou a sua vida para Jesus e começou a se envolver na obra do Senhor, começou a se comprometer com a obra do Senhor. E Deus, ele é fiel, irmãos. Deus, ele é fiel. Eliseu, ele largou tudo para fazer o quê? A vontade de Deus. Que possamos, assim como Eliseu, largar todo o embaraço desta vida, tudo aquilo que muitas das vezes nos tranca, né? Nos prende, e fazemos a obra do Senhor. Aqui fala acerca de muralhas, né? E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ou seja, por várias vezes, né? Elias, mas só uma vez, ele falava, toda a cidade que ele ia, falava, fica aqui. Ele, não, eu vou. Mas Elias, ele nunca insistia, né? Ele só falava, não, fica aqui. Ele, não, eu quero ir com você. Eu
Eu quero aprender contigo, né? Eu quero saber dos mistérios de Deus, né? E Elias não insistia, não, vamos comigo então, me acompanhe. Só que eles foram agora para essa cidade de Jericó, e aqui o autor, né, ele coloca algo bem interessante. Quem se lembra da cidade de Jericó? A cidade de Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus, assim que eles ultrapassaram o Rio Jordão. Eles precisavam começar a tomar posse da terra prometida, e essa era a primeira cidade, era uma cidade fortificada. As muralhas dessa cidade eram tão portentosas que alguns historiadores dizem que dava para passar hoje, né, se fosse hoje, 2 carros, né, em via dupla. Tinham casas em cima desse muro, para vocês terem uma ideia. Tanto é que a casa de Raabe ficava em cima desses muros. Era uma fortificação tremenda, era uma fortificação que com certeza, né, ela já havia sido tentada a ser transposta por várias vezes, por várias outras nações, e de diversas maneiras, talvez com fogo, talvez com catapultas, né, com pedras, talvez soldados, exércitos, já tentaram de todas as maneiras transpor aquelas muralhas e não conseguiram. Mas veio um povo que cuidava de gado, recém-liberto, não tinha nenhuma experiência de guerra, eram escravos, faziam tijolos, né? Mas aquele povo tinha um diferencial na vida deles. E que diferencial era isso? Era a chamada de Deus. Deus os chamou, Deus os libertou, e Deus garantia a vitória, e garantiu a vitória deles. A palavra de Deus diz que a Arca da Aliança, né, foi na frente, junto com os levitas, e o povo atrás em silêncio. E isso por 6 dias consecutivos eles deram uma volta. No 7º dia, irmãos, eles deram 7 voltas. E quando eles deram no 7º dia essas 7 voltas, eles gritaram. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Não existia explosivo, não existia bomba, somente o grito daquele povo. A Bíblia não fala que grito eles deram, mas no meu coração acho que eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós falamos isso, né, quando estamos no culto e começamos a glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, barreiras são jogadas por terra. Aí fica aqui um exemplo para nós, uma dica para nós, né? Um ensinamento. Quando chegarmos na casa do Senhor, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar o seu nome, vamos dizer que Ele é santo. Glória a Deus e aleluia. Porque a partir do momento que nós glorificamos o nome do Senhor, exaltamos o seu nome, barreiras são jogadas por terra. Diz a palavra de Deus que, né, que Jericó foi conquistada por aquele povo. E assim também as nossas vidas, irmãos. Temos muitas barreiras, muitas muralhas. Tem muitas Jericóis ainda para que nós venhamos o quê? Venhamos circundá-la, gritarmos o grito da vitória e recebemos a nossa vitória. Talvez a muralha que você esteja passando, né, que esteja uma dificuldade na sua vida na área financeira, talvez na área da sua saúde, na área da salvação da sua família, do seu esposo, da sua esposa, seu filho, sua filha. Talvez é alguém que está nas drogas, né? É uma muralha, muitas das vezes você tenta e não consegue transpor, mas a palavra de Deus para você nesta manhã, né, de domingo, estou gravando aqui na madrugada, mas vai ser disponível agora de manhã, domingo. Glorifica o nome do Senhor. Fique em silêncio na hora que é para ficar em silêncio. Mas na hora de glorificar o Senhor, não guarde. Gaste todo o seu fôlego, toda a sua força e glorifique o nome do Senhor. Que a partir do momento que você glorifica o Senhor, os céus ouvem, o Senhor ouve e Ele nos dará a resposta para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá para a conclusão, né? Os milagres realizados por meio dos profetas Elias e Eliseu são uma grande manifestação do poder de Deus. Mas para os profetas de Deus era algo comum, porque eles viviam na presença de Deus. Talvez a baixa ocorrência de milagres nos dias atuais seja devido, eu acabei de falar isso. Talvez hoje os milagres, a gente não tenha sido contemporâneo de muitos milagres, justamente por isso. Nós estamos vivendo muito mais na dependência da nossa conta bancária, estamos vivendo muito mais na dependência, né, de uma palavra de autoajuda de alguma pessoa,
né? Estamos esquecendo da palavra de Deus, estamos esquecendo que Deus é o provedor de tudo e não estamos dando a Ele o seu devido louvor. Nós não estamos mais nos consagrando como deveríamos nos consagrar. Deus, Ele quer nos usar, somos uma igreja pentecostal. Sempre falo isso, somos a Assembleia de Deus. Acreditamos sim nos dons espirituais, na manifestação do poder de Deus. E por que não buscá-los? E por que não recebê-los? Por que não zelar por eles, mantê-los no seio da igreja? Existe uma grande batalha e muitas das vezes nós não vemos essas batalhas aos nossos olhos carnais, mas aquele que é espiritual tudo discerne, irmãos. Então vamos nos encher da presença de Deus, vamos buscar a presença de Deus. Você é batizado com o Espírito Santo? Busca Deus para que você seja batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas estranhas, né? E isso é que a Assembleia de Deus acredita, né? Não é uma alegria que você sente, né? Não é uma emoção que você... Não, é você falar em línguas estranhas com o Senhor. Não é nada forçado, vem de Deus, vem do céu, né? Não é nada humano, vem do alto, né? Como no dia de Pentecostes. E que possamos buscar esse revestimento. Existe dificuldade, né, para andar na presença de Deus? Lógico que existe. Mas se a vida do cristão estiver no altar de Deus, olha só, estiver no altar. O que é o altar? Lugar alto, lugar de sacrifício. Lugar onde jogamos, né, botamos tudo na presença de Deus e fala, Senhor, está aí, está no teu altar. Também será canal de muitos milagres, assim como Elias fez. Afinal, o Deus de Elias, Eliseu, não mudou, né? Malaquias 3,8 é bem claro, né? Eu, Senhor, não mudo. Um dos atributos divinos, os atributos de Deus, né? E isso também cabe ao Espírito Santo e a Jesus, porque eles também são Deus, né? A segunda e a terceira pessoa da Trindade, respectivamente. É a imutabilidade, eles não mudam, né? Eles continuam sendo Deus, independente do que eu fizer, independente do que você fizer, Ele continua sendo Deus, Ele vai ser Deus para todos sempre. Ele é o Senhor. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que essas palavras, esse breve resumo, né? Eu costumo dizer que as aulas online têm que ser o mais breve possível e um resumo, haja vista, né, o tempo que nós temos. Mas espero que vocês tenham lido a lição, lembrando que esta revista ela é online. Agradecer aos pastores que tiveram essa iniciativa na pandemia de colocar esta revista, né, online. Foi de graça, né? Que Deus abençoe a vida de cada um deles e que você possa desfrutar, compartilhe, né? Foi até bom que você pode até compartilhar essa revista com mais pessoas, até mesmo com quem não é crente, né? Passa para ele, para que ele possa ler, né, e entender um pouco a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus fazer a obra na sua vida. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus guarde a todos. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?